Saudações humanas, aqui é a Angel. Gente, hoje eu vou fazer um vídeo que vai mexer um pouco com o ego de vocês e que não vai ser um vídeo muito confortável, mas que é muito necessário, principalmente na época que a gente está agora, porque, para quem não sabe, a gente está em transição planetária. Eu fiz uma playlist que pode te ajudar a entender isso melhor. Mas basicamente a Terra está transicionando. E o mundo que a gente conhecia antes, ele não vai existir mais do jeito que a gente conhecia. A gente está transicionando de um paradigma de medo para um paradigma de amor, que nem eu expliquei no outro vídeo que eu fiz, anterior a esse. E o que eu queria falar hoje é como a gente alimenta sombras coletivas e como a gente não é vítima do sistema. Eu sei que isso pode ser uma facada no nosso coração, porque por vários motivos, né? Porque o ego, ele sempre se vê como vítima. E a gente tem essas crenças que a gente é oprimido, que a gente não pode fazer isso por causa daquilo do sistema. E porque porque a sociedade. Mas a gente não tá percebendo que a sociedade é a gente. Eu vou explicar isso por quê e como nesse vídeo. Então, calma lá antes de sair me xingando aí, caso você fique muito revoltada com o que eu tô falando. Porque sim, gente, eu tô falando que a gente tem tanta responsabilidade do sistema como as pessoas que estão no poder, por exemplo. Não importa em quem você votou, não é sobre política esse vídeo. É sobre criar a própria realidade. E isso em nível micro e macro. Então, vamos lá que eu vou explicar para vocês. A primeira coisa que eu queria deixar claro é que ninguém tá aqui obrigado. Todos nós somos voluntários aqui. Então, se você está aqui agora, é porque você escolheu estar aqui, mesmo que você não se lembre, mesmo que você esteja achando tudo muito ruim para você. Então, a gente está aqui por uma escolha que a gente fez, porque em algum momento da nossa existência a gente falou: essa experiência da Terra parece interessante, eu acho que eu vou viver ela. E foi assim que a gente acabou aqui, entendeu? A gente não é jogado aqui aleatoriamente. E porque tem um Deus lá fora que quis criar tudo isso, não sei o quê. Não, gente, é a gente que escolheu estar aqui. E principalmente nas últimas décadas, diria, isso se tornou mais forte ainda porque vieram muitos voluntários para ajudar nessa transição planetária que o planeta está passando. Então, eu só queria deixar isso claro porque, primeiro, nós não somos vítimas do aleatório. A gente escolheu estar aqui. Esse é o primeiro ponto que eu quero deixar claro. O segundo ponto é que quando a gente encarna aqui, a gente já tem uma programação básica, senão a gente não teria como viver nessa realidade. A realidade, ela funciona através de vibração. Você só pode estar em um lugar que vibra igual a você. Não tem como você estar em uma realidade se você não estiver vibrando com ela. Como a gente escolheu estar aqui, tem muitas programações básicas que a gente já vem para conseguir experienciar essa vida na Terra. Por exemplo, uma que todo mundo tem é que a gente está em uma realidade física. Sem essa programação básica no seu subconsciente, no seu inconsciente, você não conseguiria experienciar essa realidade física, porque naturalmente nós não somos seres físicos. Nós somos energia. Isso você pode levar para tudo. Inclusive, dentro do nosso DNA tem a história do planeta Terra, a história do universo, nossa história antes da gente lembrar antes da gente encarnar aqui, a gente tem a nossa história nos arquivos arcásticos e tudo. Nosso DNA funciona como esse arquivo arcástico. Então, a gente tem programações básicas sobre os seres humanos, sobre o que a gente é, que a gente já vem com elas, e outras que a gente adquire na infância, porque quando a gente está na infância, a gente absorve tudo que está ao nosso redor. Então, onde eu quero chegar com isso? Quero chegar no ponto que as crenças que a gente já veio, a gente aceitou para que a gente pudesse experienciar essa realidade, estão perpetuando essa realidade para nós, estão criando essa realidade continuamente. Por quê? Porque a maior parte delas a gente não tem consciência sobre. 90% das nossas crenças, um ser humano que vive comum hoje, ele não sabe no que ele está acreditando, porque a maior parte das nossas crenças ficam inconscientes. Então, gente, assim,
Essas crenças sobre, ai, que ser humano não tem jeito, é porque ser humano é ruim, porque o ser humano é mau, porque dinheiro é sujo, porque racismo, preconceito, esse tipo de coisa, a gente ou já vem com elas, ou a gente vai adquirindo muito forte na infância. Por que isso? Porque a gente teve que aceitar as condições do jogo para que a gente pudesse jogar o jogo, senão não teria como a gente jogar. Consegue entender o que eu tô falando? Você não poderia descer aqui como um ser de luz puramente direto da fonte, porque não ia dar certo. Primeiro que você não conseguiria estar aqui fisicamente falando, a vibração não condiz com isso. Então, todo mundo aqui tem luz e sombra, isso é um fato. Todo mundo está acreditando em coisas que às vezes não conhece, em coisas que criam uma realidade que não é positiva. A gente tem um sistema de crenças fundamentalmente negativo aqui na Terra. A gente adquire esse sistema de crenças no processo da gente encarnar aqui e principalmente na infância. Não dá para fugir disso. Se você é um ser humano encarnado aqui agora vendo esse vídeo, você está incluído nisso que eu tô falando, porque não tem como fugir. Terceiro ponto, as crenças criam a nossa realidade. Já fiz uma playlist inteira sobre isso. A partir da nossa vibração, a gente cria a nossa realidade, ou a gente vai para a realidade que mais condiz com a nossa vibração. Não importa como você queira falar, explicar esse processo, lei do magnetismo, lei da atração, não sei o quê. Mesma coisa. As suas crenças ditam a sua experiência. Não dá para fugir disso também. Então, você pega o que eu acabei de falar sobre isso, que a gente tem um sistema de crenças puramente negativos, que a gente aceitou porque senão a gente não poderia estar aqui vivenciando essa experiência. E juntando ao fato que a gente não tem consciência sobre a maior parte delas, então é lógico, né? E se você tá aqui ainda, é óbvio que você ainda tá criando essa realidade, você tá vibrando nessa realidade negativa ainda. E uma coisa muito curiosa que acontece, que seria o quarto ponto que eu quero falar aqui, é que tudo que a gente reprime em nós ou não temos consciência de que temos dentro da gente aparece no externo para que a gente possa enxergar. Se você não aceita que você tem o mal dentro de você, que você contém todos os potenciais, porque nós somos o todo, então a gente contém todos os potenciais, tanto para a luz quanto para a sombra. Se você reprime isso, se você não tem consciência disso, isso vai aparecer no seu externo para que você possa observar e integrar. E eu até já fiz um vídeo sobre isso, sobre a realidade externa ser uma ilusão, porque na verdade não tem separação entre o seu mundo interno e o seu mundo externo. Então, sabe aquele político que tá no poder que você fala e olha, meu Deus, ele é você também, e ele tá espelhando para você características que você não aceita em você mesmo. Ai, mas eu não tenho isso. Tem. Porque todos nós temos tudo. Todos os potenciais estão contidos dentro da gente porque nós somos o todo. Não tem como fugir disso. Aí você pensa, ah, não, mas no lugar dele eu não faria isso. Faria, porque você estaria vivendo a experiência dele. Percebe o que eu tô falando aqui? Quem pegar, pegou, né? Porque eu sei que esse é um assunto bem difícil pro nosso ego, porque o ser humano, ele ainda tem a mania de se separar da sociedade, falar, ai, a sociedade, não sei o quê. Mas quando você entende como a realidade funciona e esse paradigma quântico onde todos nós somos um e tudo é um espelho de você e que você cria a sua própria realidade, não tem como você ser a vítima. Tanto no seu micro, com as pessoas ao seu redor, na sua família, com seus amigos, e tanto no macro, porque o macro, ele só reflete o seu micro. Então, para ficar claro aqui, crenças, né? Sistema de crenças criam sua realidade. Então, se você acredita que você não é válido, que você não merece amor, que você não pode seguir as suas empolgações, que dinheiro é sujo, que abundância não existe, que o sistema é difícil, que é difícil ganhar dinheiro,
que as oportunidades são escassas, que você precisa competir o tempo inteiro com todo mundo. Se você não acredita em si mesmo, se você não tem amor incondicional por si mesmo, se você não se ama, não se aceita, e se você não está nesse processo de cura, de integrar suas crenças e ter consciência no que você está acreditando, que tipo de sistema você está alimentando? É um sistema de amor? Se você não tem amor incondicional por você mesmo, se você não se apoia, se você não apoia os seus sonhos, se você vive nesse constante estado de raiva, de revolta na sua vida pessoal, de não perdoar, de não deixar ir ressentimentos, de se punir, de querer que os outros sejam punidos, que tipo de sistema você está alimentando? Se você não se sente livre, se você acha que você está preso, porque todas as crenças que eu estou falando aqui, muito comum da gente adquirir na infância. Então, que sistema a gente está alimentando? É para isso que eu quero chamar a atenção nesse vídeo. Meu convite aqui é para a gente parar de se separar do macro. A gente entender que tudo que acontece em pequena escala dentro de nós acontece em grande escala no externo. Porque o externo é a gente, é cada um de nós. Uma coisa que eu queria deixar bem claro também é que quando eu falo crença, a gente tem a impressão que então não é tão real, né? A gente acredita, é uma coisa que a gente só acredita. Mas não, gente. Quando eu falo que crenças criam a nossa realidade, tudo é uma crença. Como eu expliquei lá, a gente tem a crença de que vivemos uma realidade física. Você não tem essa noção de que a gente vive numa realidade física, que é tudo muito real? É isso que eu quero dizer. Então, leva isso pra tudo, tá? É por isso que mudar uma crença muito enraizada é sempre um processo. Porque a crença, ela sempre tá se autoafirmando. Então, você acredita, a crença se reafirma no seu externo e você reforça essa crença dentro de você, porque o paradigma que a gente ensina isso, que o que eu vejo lá fora é real, mas tudo parte de dentro. É por isso que a gente vai começar a mudar isso agora, entendeu? Porque a gente tá criando consciência de que a gente cria tudo isso. Então, desafiador mesmo, mudar todas essas crenças que a gente nutriu por muitos séculos, uma coisa ancestral, às vezes. Você pegar os preconceitos que a gente tem, essa noção esse paradigma de opressor e oprimido, uma coisa que a gente está vivendo há muitos séculos. É lógico que não vai sumir de um dia para o outro. Mas o caminho é o amor, para a gente começar a desconstruir tudo isso, essas crenças, e substituir essas crenças negativas por outras. É o caminho do amor, o caminho do meio. E é um processo que vai ser um processo de anos, né? A transição planetária já está acontecendo e vai continuar acontecendo aí nessa próxima década e tudo mais. Mas é isso, gente. Assim, talvez eu faça mais vídeos sobre isso, porque é um assunto que eu sinto muito de falar, assim, toda vez. Só que eu tenho, assim, um pouco de receio, porque eu sei que é uma coisa que mexe muito com as pessoas, né? Mas é necessário ser dito. Não dá mais, em plena transição planetária, pra gente ficar se separando do externo e culpando o governo, e culpando a sociedade, e culpando todo mundo, menos trazer a responsabilidade pra gente, porque a responsabilidade é nossa, não é questão de culpa, tá? Porque a culpa, ela estagna. Agora, a autorresponsabilidade, ela expande. É pra você criar consciência do que você tá criando, da realidade que você tá criando. Provavelmente faltou alguma coisa, gente, porque esse assunto, ele é muito tenso. Assistam minha playlist sobre como você cria sua própria realidade. Tô pensando em fazer um vídeo resumindo esse processo de como você cria sua própria realidade no paradigma quântico e tudo. Mas por enquanto é isso. Esse foi o vídeo. Pensem nisso. Reflitam, entendeu? E tudo com amor, tá, gente? Não nada de ficar se culpando, falando, ai meu Deus, eu sou uma pessoa terrível. Não, não é isso. Todo mundo é luz e sombra. Esse que é o ponto. É justamente esse o ponto. A gente aceitar esses dois lados com amor, integrar para que a gente possa construir o novo.
Porque é justamente essa época que a gente está vivendo agora, de integrar toda essa sombra, de ver o que é podre em nós, o que está refletindo lá no externo, que eu tô reprimindo, sabe? Esse é o ponto. Não é pra você ficar se culpando, se achando uma pessoa horrível. Ai, nossa, eu sou uma pessoa horrível, meu Deus do céu. Não, gente, não é isso. É pra trazer essa questão da autorresponsabilidade, que na nova era, gente, essa vai ser a base de tudo, a autorresponsabilidade pra tudo. Se me incomodou no externo, como é que eu trago isso pro meu interno? O que que tá dentro de mim que tá criando isso ali, aquilo ali? Porque aquilo ali sou eu também, tudo é eu. Tudo é você. Nós somos um, entendeu? Então, não se esqueça de ter gentileza no seu processo, sempre com muito amor, tá? Porque, como eu falei, amor incondicional. Não importa o que você descobrir que você tá criando, não importa. Você já é merecedor de amor naturalmente, você já é amor, tá certo? Mas é isso, me sigam nas redes sociais, Instagram, Twitter. E não se esqueçam que somos todos um, estamos todos conectados. Até mais.